Com certeza. Toma posse da tua vitória. Em nome de Toma Jesus. posse. Porque quem está falando aqui é alguém que estava lá, trancafiado na mão do diabo. Oh, aleluia. E alguém orou por mim. E alguém não desistiu de orar por mim. E o Senhor foi lá e disse, demônio, essa porta aí você vai ter que abrir, porque essa pessoa que você prendeu agora é minha. Alguém está orando por ela. E eu quero ela fora da sua cadeia. E tira mesmo. Com certeza. Não é? Porque a mão de Deus é poderosa. Mas eu preciso andar com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Ó, Gênesis, capítulo é o 18. Eu quero ler primeiro 2 versículos para você entender. 18, capítulo 17, versículo e 18. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo, você acha que Deus, ele tem necessidade de dar qualquer satisfação para a minha vida ou para a tua vida? Nenhuma. Daquilo que ele vai fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? Verdade. Deus tem obrigação o dever de dizer, Armando, eu vou fazer aquilo outro. Deus é Deus, ele é soberano, ele é dono dos céus e da terra. Ele faz o que quer, a hora que quer e como quer. E quem sou eu, homem, para indagar a Deus sobre qualquer coisa? Mas só que Deus leva em conta a minha e a tua fidelidade diante da presença dele. Ele leva em conta a minha oração e a tua oração diante dele. Ele é um Deus fiel, ele tem uma aliança comigo. Aliás, a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, ele todavia permanece fiel. Então, você sabe da história de Abrão, não é? Que aqui nós já lemos o Abraão. Você sabe da história dele? Ele estava lá na terra dele, Deus disse para ele, larga a tua parentela, deixa ela para lá e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão não sabia nem para onde ele estava indo, mas ele obedeceu, ele não questionou. Agora, houve nessa história um erro de Abrão, não é? Quem que ele leva do lado dele? O sobrinho Ló. Deus falou, pega a tua mulher, não é? Deixa a tua parentela e vai para uma terra. Deus falou para ele levar quem? A mulher. Ele levou quem? A mulher e levou o sobrinho. E o sobrinho com a mulher dele, e com os funcionários dele, e com a riqueza dele. Entende? E Abraão foi embora. Isso foi certo? Não, não foi certo. Deus estava de olho? Deus estava de olho. Deus estava olhando para isso. E Abraão caminhou. Porque tem algumas coisas que a gente faz que não está do jeito que Deus queria e as coisas vão caminhando. A gente acha que está tudo certo. Verdade. Ou você, no coração de Abrão, ele deveria estar lá. Eu não deveria ter trazido Ló, mas já que ele está aqui, as coisas estão caminhando. As coisas estão dando certo, não é? Então vamos embora. Vamos para essa terra que Deus vai nos levar, vai nos mostrar. E lá vai Abrão com o sobrinho do lado. Deus, não se esqueça disso, Deus, na narrativa desse texto, Deus não pede para ele levar ninguém a não ser a sua companheira. Era isso, deixa a tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer grande. Aliás, nós acabamos de ler, você será uma grande nação. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão pega e leva Ló, no meio dessa história. Ló não tinha nada a ver com essa história que Deus separou para Abrão, para ele. Deus tinha um negócio com ele. E eu quero que você grave isso. Deus tem um negócio com você. Aleluia. Deus tem algo com a tua vida. Porque quando ele tocou no teu coração, você não endureceu o coração. Você abriu o coração para ele. Ele tem um negócio com você. Ele tinha um negócio com quem? Com Abrão. E aí a Bíblia diz que ele leva o sobrinho dele. E os dois estão caminhando, está dando tudo certo. Só que num dado momento, pastor Eduardo, nesta caminhada, há um conflito entre os pastores de Ló com os pastores de Abrão. Não é? E Abrão percebe. Porque, irmão, quando a gente não está na plena vontade do Senhor, algumas coisas aparecem no caminho.
E a gente sabe, e a gente percebe, mas o nosso Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia. Abraão, ele percebe que daqui para frente não vai dar mais, Ló. Daqui para frente a gente não consegue caminhar mais junto. Daqui para frente você vai procurar um canto, eu vou procurar outro. Haja visto que Abraão que diz para ele, ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então você escolhe. Diz a palavra, Ângelo, que Ló, ele levanta os olhos para as campinas do Jordão, ele vê aquela maravilha. Terrível, né? Pelos olhos. Ele foi nos olhos, ele foi no coração. A Bíblia diz que quando Abraão faz essa proposta para ele, ele diz o seguinte, ó, eu estou vendo aquela campina do Jordão, coisa bonita, bela, eu quero aquele pedaço lá. Abraão disse, então vai. E ele foi. Naquele mesmo texto, você lê, Deus fala assim para Abraão, levanta agora os teus olhos e eu vou te mostrar. É diferente. É diferente. Olha aqui, quando Deus tem uma aliança Aleluia. com você, não se esqueça, Deus tem um negócio com você. Aleluia. É com você. Aí Deus falou, Abraão, levanta agora os teus olhos. Abraão levanta, aí Deus mostra para ele. O Ló, ele caminhou. Ele foi para uma terra chamada Sodoma. Ele vai parar lá onde? Em Gomorra, Sodoma e Gomorra. Ele vai para lá, um lugar de prostituição, de idolatria, de um desmando em tudo, de uma falta de critério numa vida social, uma falta de obediência, insubmissão, Deus ausente daquele lugar. E está lá, Ló, ele entra nessa terra com a família dele. Com a família dele. Deus tinha um negócio com quem, que eu acabei de falar? Com Abraão. Ló vai e segue o caminho dele. Aquele povo lá, que estava lá em Sodoma, não tinha menor respeito com Deus e com ninguém. Era uma terra cheia de promiscuidade. Quem estava lá agora? Ló com a sua família. Entrou nessa terra. Diz a Bíblia que Deus olhou para essa terra e aí é que ele anuncia para Abraão. Porque ele tinha negócio com quem? Com Abraão. E ele sabia que a família agora de Abraão estava lá numa terra que Deus tinha plano em destruí-la. Tinha plano em acabar com aquela terra, mas estava lá a família. Deus é tão bom, né? Deus é Deus, né? Deus é tão bom. Aleluias. Glória a Deus, Pai. Deus está, você está aqui orando, e Deus está olhando onde está o teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, onde está um parente teu. Deus está olhando, porque ele tem um negócio com você. Aleluia, Pai. Aleluia. Ele tem um negócio com a tua vida. Glória. Estava lá Ló. Deus poderia falar, bom, eu não chamei Ló, né? Verdade. Deus poderia falar, deixa ele para lá, eu vou destruir. Ninguém mandou ele entrar lá. Ninguém mandou ele ir para essa terra cheia de iniquidade, cheia de prostituição, cheia de coisa errada. Deus poderia, mas ele disse aqui, eu não vou fazer isso. Aleluia. Sem antes, não vou ocultar isso do meu servo Abraão. Aleluia. Abraão, eu não vou ocultar, não é? De jeito maneiro, eu tenho uma aliança com ele. E aí, a gente olha aqui na palavra de Deus, eu vou ler um versículo, o pastor vai ler outro. Aleluia. O povo está aí ainda ou o povo foi embora? Dá glória a Deus, povo, que hoje é dia de um grande livramento de Deus para a tua vida, para os teus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus não fala com a parede, ele fala com a sua igreja. Glória. Tá tudo certo aí, Ângelo? Deixa eu ler aqui ainda em Gênesis 18, a partir do 23. Eu leio o 23, eu leio o 24. Pastor. Nós vamos ler até o 33. Não se canse, hein, igreja? Está escrito assim. E chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles.
Oh, glória. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Glória. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Aleluia. Ah, glória. Você vê o que. Primeiro assim, presta atenção, Rebeca. Deus tinha um plano em destruir Sodoma. Ele tinha um plano. Verdade. Ele cansou daquele povo sem nenhuma submissão, sem nenhuma obediência, sem nenhuma reverência ao nome dele. A prostituição estava solta ali dentro, não é? E Deus falou: eu não vou fazer isso sem antes conversar com meu amigo. Amigo! Aliás, Lelê, a Bíblia diz que Deus não te chama de servo, ele chama de amigo. Eu não vou fazer isso sem antes falar com meu amigo, com quem eu tenho uma aliança, Aleluia. com quem eu chamei e me obedeceu. Cometeu um erro? Cometeu. Ele trouxe, o sobrinho trouxe. Agora esse sobrinho está numa terra em que eu pretendo destruir. E Abraão sabia que o sobrinho dele estava lá no meio daquela bagunça. Ô querido, se o teu filho está na bagunça, a tua filha, a tua família, ou alguém que você ama, clama a Deus. Aleluia. Clama a Deus que haverá livramento, haverá uma resposta dos céus. Diz a Bíblia que o Senhor fala para Abraão e Abraão começa a conversar com Deus. Mas, Senhor, o Senhor não vai fazer isso, né? Se tiver lá 50, Deus falou: não, isso eu não faço. E se tiver 45, também não faço. Se tiver 30, também não faço. Se tiver 20, e ele vai conversando com Deus. E Deus pacientemente sabia. Lembra que nós falamos que a Bíblia diz: Deus, antes que você abra a boca, ele sabe o que você vai falar. Verdade. Então ele sabia: eu vou falar para Abraão, ele vai vir com essa conversa para mim, porque ele sabe que o sobrinho dele, Ló, está lá dentro com a família. Ele está sabendo que Ló está lá e eu vou destruir. Se eu destruir, Ló vai junto. Ló vai junto, mas, querido, é uma coisa, eu fico impactado com o amor de Deus, com o zelo de Deus por nossas vidas, por tua vida, por minha vida. O zelo de Deus é tremendo. Ô, querido, seu filho pode estar na China, na Conchichina, pode estar no meio do inferno. Quando você ora aqui, o nosso Deus tem autoridade para dizer para o diabo: solta agora. E hoje vai ser uma reunião, uma live de libertação. Oh, aleluia. Libertação. Glória a Deus, Pai. O diabo pode estar dizendo, podia estar dizendo: eu não peguei Abraão, mas o sobrinho dele está aqui. E eu vou acabar com a raça dele, vou acabar com a vida dele. Você acha que não entristece? A gente fica triste quando um parente nosso vai embora. Não é? Até em Cristo a gente se entristece. Imagine sem Cristo. Imagine sem a presença do Senhor. Sabe? Mas a oração, já foi dito, está na Bíblia: de um justo muito podem ser os efeitos. Então diz a Bíblia que Abraão, ele bate esse papo com Deus. Deus não fica chateado, mas deixa eu te falar mais ainda dessa vez. E ele começa a falar com Deus. Está todo mundo aí? Aleluia. Aleluia. Ele começa a falar com Deus. Ele começa a falar com Deus. Ele não disse: Deus, eu conheço Ló desde quando ele nasceu. Esse daí, Deus, nem vou falar. Não, Vai ter jeito. ele falou: não, Deus pode tirar meu sobrinho de lá. Glória a Deus. Ele quer destruir. Já que ele me alertou sobre isso, eu vou orar. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aliás, eu tinha uma pessoa que eu andava junto, que ele dizia assim para mim: nós vamos para a noite,
Mas você não vai dar aquela loucura sua de sair de lá sem falar nada para ninguém. Ninguém sabe, você dá uma de louco e vai embora. Eu ia. Com certeza, aquilo era a mão de Deus, porque aleluia. não era o diabo que ia me tirar da bagunça. Não, com certeza. Ia me tirar da noite, ia me tirar do meio da bagunça. Não iria, mas me dava um pânico dos céus que eu falava, pessoal, vou embora. Mas por quê? Eu estou indo embora, mas não sei. Eu sei que eu vou embora daqui agora. E quantas vezes eu saí e a coisa aconteceu? Foi. Por que isso? Por quê, meus irmãos? É porque tinha alguém de joelho no chão, clamando a Deus e dizendo, olha lá meus filhos, olha lá aquele meu parente, olha lá aquele meu neto, olha lá aquele meu sobrinho, olha lá aquele meu irmão. Tinha alguém, tem que ter alguém na brecha. Aliás, eu falei no domingo que passou na igreja, que o Senhor procurou alguém que estivesse na brecha, para ele não destruir, mas ele não encontrou uma pessoa. Verdade. Não encontrou ninguém para estar lá intercedendo. O problema meu e teu é que a gente desiste, a gente se desanima. Deus, faz um ano que eu estou orando, um ano só, querido, um ano. Quando Deus falou para minha mãe, eu já cansei de dizer isso para quem me conhece, que eu ia ser pastor, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, não é? Deus falou para ela, esse aí vai ser pastor, e ela falou para mim, Deus falou, eu estava orando por você, e Deus falou que você vai ser pastor. Eu disse, mãe, eu não quero ser crente, quem dirá pastor? Quem dirá pastor? Quem foi que falou isso para a senhora? Quem falou isso para ela foi o Criador, foi o Deus, o dono da minha vida, da tua vida, o Senhor dos céus, e que Ele ouve a tua oração. Oh, Ele está atento ao teu clamor. Oh, crente, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E Ele falou, Abraão, eu não vou destruir lá sem falar com você. Eu não vou fazer isso sem que você tenha a oportunidade de clamar para que eu mude essa história. E o que o diabo não quer é que eu ore. Verdade. O que o diabo não quer? Quantas mães, não é? Eu não sei quando é que você vai ouvir isso. Mãe, seu filho pode estar na cadeia. Não para de orar, não. Não para de orar, não. Que ele pode se converter lá dentro da cadeia. Lá no meio dos presos, lá dos bandidos, ele pode ir lá se converter, não é? E você, que pode estar lá aí trancafiado, saiba que o Senhor pode tirar você daí e te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Deus pode, Ele tem poder, nada é impossível para Ele, Deus que nós servimos, nada, deixa eu te falar mais uma vez, nada é impossível diante do Senhor. Aleluia. Abraão, eu tenho uma intenção de destruir Sodoma, mas Deus não falou para ele, ora por Ló, Deus não falou, Deus só falou para ele, eu vou destruir. Ele sabia que Abraão iria interceder. Com certeza. Ele sabia, Abraão, eu vou destruir lá, mas eu não quero fazer isso sem falar com você. Que lindo, né? Já pensou? É Deus falando, ora, tem hora, eu não sei se acontece com você, mas tem hora que eu estou orando, me vem pessoas na cabeça, no coração. Parece que eu vejo a pessoa e eu começo a orar, Deus, visita essa pessoa agora. Eu não sei qual é a necessidade dela. Eu não sei por aquilo que ela está passando ou o que ela está passando. Mas Deus, põe a tua mão agora. Entra agora, Senhor. Vai lá, visita ela. Dá a solução para ela. Dá livramento para ela. Deus, muda a história dela. E Deus, com certeza, Ele vai lá e diz, a ordem já foi dada. Ele envia os seus anjos. Ângelo, que maravilha. O diabo não quer que você ore, crente. Ele não quer. Não desista desse filho. Não desista. Não desista dele nem dela. Não desista do marido. Não desista da esposa. Não desista da família. Ora, que o Senhor vai lá e trabalha. Bom, Abraão bate esse papo com Deus, né? Deus falou, eu não vou destruir, não. Se eu encontrar lá, deixa eu ver aqui, retirou-se o Senhor quando acabou de falar Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Deus não ia destruir se tivesse 10. Pois não, eu não vou destruir. Aí, Rebeca, Abraão sossegou o coração, disse, não, Deus vai tirar Ló lá de dentro. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente. O povo está aí ou o povo foi embora? O povo está aqui, dando aleluia, glória a Deus. Foi exatamente o que aconteceu.
A Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá, né? Aleluia. Passou um aperto. Ló recebe os anjos. Aquele povo promíscuo. Falou, Ló, entrou 2 varão aí na cidade da tua casa, eu quero eles. Ló ofereceu as filhas. Sabe? Minhas filhas são virgens. Eles não, a gente quer eles aí. Mas eles foram mexer. Ô crente, tem hora que o diabo é desavisado mesmo, né? Aliás, toda hora ele é desavisado. Com certeza. Né? Ele vai mexer com fogo. Lembra que a mamãe falava, não brinca com fogo, menina? Lembra? Não brinca com fogo. E o diabo, que ele vai viver lá no fogo. Entende? Mas tem hora que ele vem brigar com fogo santo. Um fogo que queima. Um fogo que transforma. Entende? Não, eu quero eles aí. Os anjos pegaram Ló, colocaram para dentro. E o que aconteceu com aquele povo? Todo mundo cego. Tirou Ló de lá, não tirou? Tirou Ló daquela cidade, tirou a família dele. O que aconteceu com a esposa dele é um problema dela, mas tirou. Tirou ou não tirou? Tirou. Deus fez a obra ou não fez? Fez. Abraão estava lá? Não estava. A oração dele estava. Aleluia. É isso que muda a história. Tá tudo bem aí, Ângelo? É isso que muda a história. Abraão não estava lá. Você não precisa estar lá. Você precisa clamar aí no teu quarto, dentro do teu carro, na tua cozinha, dentro do teu banheiro. Clama lá para você ver se Deus não vai trabalhar em teu favor. Glória. Clama lá, apresenta a tua causa hoje diante do Senhor. Deus está falando isso e está falando para mim e para você. Não desista, está por um fio para eu restaurar a vida dessa pessoa. Aleluia. Clama, ora. A oração tem poder, a oração do justo muito pode, em seus efeitos, vou falar 1000 vezes isso aqui, não se esqueça, não deixe o diabo colocar na tua cabeça que você está perdendo tempo, você não está perdendo tempo, aleluia, você está amarrando o valente, saqueando a casa dele, arrancando ele da vida de alguma pessoa. Ó, Ló, saiu ou não saiu de lá? Saiu. Saiu inteiro, ileso. Porque a mão de Deus foi sobre a vida dele. Sodoma foi destruída ou não foi destruída? Virou cinza. E Ló estava lá? Não. Aleluia, aleluia. A sentença que Deus tem para esse mundo, você pode tirar sua família de lá. Você Glória pode, a Deus. Você Aleluia. pode arrancar de lá agora. Isso, agora. Aleluia. Você fala, os ouvidos do Senhor estão aí, inclinado para você. Você vai orar agora. Não interessa, eu estou aqui com a minha esposa, enferma, e muito enferma, mas nós não vamos parar de orar. E obrigado por você que está intercedendo. Deus pode mudar a nossa sorte, Ele é Deus. Mudou, Pai, aleluia. Abraão não estava lá, Abraão estava lá do outro lado e Deus foi lá falar com ele. Por quê? Não se esqueça, Deus tem um negócio com quem? Com Abraão. Deus tem um negócio com quem? Com você. Aleluia. Deus tem um negócio com quem? Comigo. Deus tem um negócio com a sua igreja. Deus tem um negócio com quem se compromete com o reino dele. É com esses que Deus tem compromisso. É com esse que Deus, aleluia, anda do lado. É com esse, com o justo. Aliás, na oração de Abraão, ele disse, o Senhor vai tratar o justo como ímpio? O Senhor vai fazer? Não, o Senhor não faz isso. O Senhor vai separar um do outro. O Senhor é Deus para mudar a sorte de quem quer que seja. Ele é Senhor. Qualquer situação. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se Deus fez isso com Ló, Ele pode fazer com a minha vida. Pode fazer com a tua vida. Ele pode fazer com as nossas vidas. Sabe por quê, Ângelo? A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o de hoje e Ele será eternamente Deus. Oh, glória. Eternamente Deus. E o diabo sabe. E nós vamos repreender esse espírito do inferno. É isso que nós estamos clamando. Ó Deus, muda a sorte. Usa as nossas vidas para ser um intercessor, para buscar vida, saquear o inferno e povoar o teu reino, Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Abraão não estava lá. Então não se preocupe. Tem mãe que às vezes fala, se eu estivesse lá do lado do meu filho. Querida, você não precisa estar lá, não.
Você precisa orar ao teu Deus aí no seu canto. Aí onde você está, dentro da sua casa, aonde você estiver, ora a Deus e ele vai com você. Lembra aqui que Deus falou para Josué, Josué, medita de dia e de noite. Não aparta da tua boca, sabe, a lei que está aí nesse livro. Não se aparte de ti, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Aleluia! Isso é maravilhoso, né, Ângelo? Eu vou ser com você, aonde você estiver, eu vou estar lá do teu lado. Aleluia. Aonde você for, eu vou com você. Você é fiel? Então eu vou andar com você. E quando você clamar, eu vou ouvir a tua oração. E quando você suplicar, eu estarei contigo. Glória a Deus. Então, querido, em nome de Jesus, você precisa de uma porta nova, clama a Deus, Ele vai abrir. Sim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você precisa de um milagre, Deus vai ouvir a tua oração. Ele é fiel e justo, Ele é fiel e Ele é justo, Ele não trata, aleluia, o ímpio da mesma maneira que Ele trata o justo. Não. O justo tem realmente privilégios com Deus. Por quê? Porque ele é justo, ele foi justificado. Por quê? Ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Ele adora um único Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é fiel na palavra do Senhor. Também é isso, eu quero deixar claro para você. Isso aqui não é para quem frequenta culto, é para quem anda na presença de Deus. Aleluia. Isso aqui não é para quem dá dinheiro na igreja, para quem enche a salva da igreja de dinheiro, é para quem anda na presença de Deus. Você pode fazer tudo isso, mas antes, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, Ele vai te acrescentar. Aleluia. Anda na presença de Deus. Abraão deixou tudo, aleluia, foi para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia, ele foi em obediência a Deus. Ele foi em obediência a Deus. Ele errou, é lógico que ele errou. Abraão errou, diz que a mulher era irmã, não é? Ele queria descer no Egito, Abraão teve erros. Mas no final da história, Deus diz, meu amigo Abraão. Ele chama de amigo. Aleluia. É brincadeira? Só Deus. Só Deus. Só o Senhor Jesus. Deus tem um negócio, não se esqueça, crente. Deus tem um negócio com você. Não deixa o diabo colocar no teu coração de que Deus não tem negócio com você. Comigo não, ele tem com fulano, tem com Beltrano, ele tem com você. Ele tem com você. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto você pedir, em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Isso é maravilhoso. Isso é para calar a boca do diabo. Você pode até dizer para o diabo, você não pensa que fui eu que reconheci, foi Ele que me chamou. Ele me escolheu, está na Bíblia, está lá escrito. Foi Ele que me escolheu para andar na presença dEle. Então, eu vou clamar. Ele diz que eu vou dar fruto, e meu fruto vai permanecer. Meu filho é herança de Deus. Não é para você, Satanás. Minha filha é herança de Deus. Meu neto, minha neta, meu marido é de Deus. Eu vou clamar ao Senhor. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com a tua vida. É com você que Ele tem uma aliança. Aliás, para você entender, deixa eu ler um texto que eu costumo ler muito aqui, pastor. Está aqui em Malaquias 3,18. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que o servem e os que não o servem. É brincadeira isso? Deus tem um negócio com você. Agora, pastor Eduardo, eu queria que você pegasse aí Gênesis. Aleluia. 19, tá todo mundo aí ou o povo foi embora? 19. 29. 19 e 29, achou? Sim. O senhor pode ler para nós, por favor? Claro. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Lembrou de quem? Abraão. Foi de quem? Abraão. Ah, tá. E tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Ele lembrou de quem? Aleluia. Com quem que ele tem aliança, Juca? Vamos. Ele disse, olha aqui, ó. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de
Abraão. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, mas meu filho é uma coisa que... Mas ele lembrou de você. O negócio é com você, não é com ele não. Daqui a pouco vai ser com ele também, com ela também, com eles. Mas é com você. Glória a Deus. É com você. Deus lembrou quando ele está... Eu lembrei de Abraão. Por quê? Porque a aliança dele é com quem? Com Abraão. Sabe? Ele não trata o justo da mesma maneira que trata o ímpio. Você está cometendo impiedade, então vai. Aliás, a Bíblia diz, Lelê, quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Deus lembrou de Abraão. Aleluia. Por quê? Porque a aliança, crente toma posse disso. O negócio de Deus é com você. Aleluia. Se você tem um filho, se você tem um parente, se você tem alguma causa, Deus tem um negócio com você. Aleluia. Glória a Deus. Com você. Entende? Deus lembrou De Abraão. de Abraão e tirou quem de lá? Ló. Tirou Ló. Lembrou de Abraão e tirou Ló. Oh, É brincadeira, glória. é. O negócio de Deus é com o crente, é com o fiel da glória. terra, é com aqueles que andam na presença dele. Não se sinta abandonado por Deus, porque isso é uma mentira do diabo. Deus não abandona o seu justo. Nunca. Deus é fiel. Deus é Deus nos céus e na terra. Deus está falando hoje, renovando o teu coração. O Deus da causa impossível está dizendo para você, não pare de orar, que Ele vai honrar a tua oração. Ele vai honrar a tua casa, Ele vai honrar a tua vida, Ele vai honrar a tua história. Aleluia. Eu creio. Oh, bendito seja o nome. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome. Aleluias! Oh, glórias ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não desista. Eu não sei quando você vai ouvir essa live e assistir. Não desista de orar. Cala a boca desse demônio, não pare. Diz a Bíblia que Daniel, quando soube o edito do rei, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Verdade. Não é? 3 vezes ao dia. Ângelo, a Bíblia diz assim que no dia da adversidade o Senhor vai te esconder no seu pavilhão. Oh, aleluia. A adversidade surgiu. Daniel estava lá clamando, orando por ele, pelos amigos. Lançaram ele na boca, lá na cova dos leões. Aquela noite, a leãozada passou fome. Virou travesseiro. Virou travesseiro. Aleluia. Virou um travesseirão. Glória a Deus. Preciso dormir aqui. Oh, glória. Aleluia. Deus poderoso. Queridos, Deus tem um negócio com você. Deus não tinha um negócio com a Babilônia. Deus tinha um negócio com Daniel. Glória. Oh, aleluias! Deus tem um negócio com você. Não desista, não. Não para de orar, não. Deus tem um negócio com você. Ele não te chamou para você passar vergonha, ser uma pessoa desprezada. Deus tem um negócio com a tua vida. Aleluia. Ele não te chamou, não, para calamidade, nem seus filhos, nem você. Você não vai ficar passando ridículo. Aleluia, Deus é na tua vida. Se anima, crente. Deixa o diabo, o inferno se levantar. Maior é o que está em nós, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Eu creio. O diabo deve ter dito, não peguei Abraão, mas vou catar Ló. Ele já veio para essa história sentar nela. Verdade. O diabo já sabia, foi um erro. Deus chamou ele levou o sobrinho, vou matar. Tem alguém fora da história? Tem nada. O diabo não vai tocar naquilo que é teu. Nunca. Aleluia. Meu Deus, poderoso. Não vai, não interessa. Pode ser um maconheiro, pode ser um cachaceiro, pode ser um prostituto, uma prostituta, pode ser um ladrão. Se você orar, a sorte dele, dela, deles vai mudar. Aleluia. Porque Deus tem um negócio com você. Deus, aleluias, ó Pai amado. Aleluias. Soberano Deus, eterno Aleluias. Pai. Sim, meu Deus. Santo Deus, eis aqui, Pai querido, a tua igreja, Pai. Sim, Eis Senhor. aqui, Pai querido, a tua palavra colocada nesta manhã. Sim, Jesus. Soberano és tu, Pai querido, sabes aqueles que estão neste momento ouvindo, Pai amado, participando deste programa, desta live. Eu quero clamar a ti, soberano Deus, Aleluia. como humilde sacerdote da tua palavra. Aleluia. Que o Senhor venha, Pai querido, interceder pela vida dessas pessoas,
pois Sim, meu muitas são as Senhor. pessoas, Pai amado, que estão sofrendo nesta manhã, Pai. estão desacreditados, Pai querido, às vezes até por familiares, mas o Senhor é um Deus poderoso, Aleluia. o Senhor é o Deus que nesta semana, nesta manhã, veio Aleluia. falar com cada um de nós, que o poder da oração, da intercessão por essas vidas é verdadeiramente, ó Pai amado, aquilo que vai fazer a diferença. Verdade, Soberano Jesus. Deus, visita essas almas, Pai. Em nome Visita os de cativos. Visita Em aqueles, nome Pai de amado, que Jesus. estão acamados, que Em estão com nome doenças de Jesus. espirituais, que Amém. estão presos nas ciladas, Nós ligamos, nas armadilhas do cão. Nós meu Deus. repreendemos agora, Agora. nesta manhã, pelo Sim, poder meu da Deus. sua palavra, nós expulsamos Agora. as obras do inferno ligamos, na vida está dessas repreendido. pessoas, Em na nome vida de dessas Jesus. famílias, nos meu negócios dos nossos amados irmãos. Pai, Sim, meu Deus. não há lugar para o demônio, não há verdade, lugar para o Jesus. diabo nas coisas que o Senhor nos deste, nas meu nossas Deus. vidas, na vida dos nossos irmãos. Entra, Aleluia. Pai. Entra nesta manhã, papai querido, de uma forma poderosa, Em de uma nome de forma, Jesus. soberano Deus, que as pessoas venham ver, Pai amado, o meu teu poder, o teu amor sobre Aleluia. aqueles a qual o Senhor escolheu. Sim, Tua meu palavra nesta manhã mostrou, Pai amado, o poder desta oração, desta intercessão, quando Abraão, soberano Deus, orava pelo seu primo, orava pelo seu sobrinho, Pai amado, uma vez que sequer estava nos seus planos, Aleluia. mas o Senhor atentou para a oração de um justo. Soberano meu Deus. Deus, atente para as nossas orações. Em nome de Jesus, Liberta Senhor. cura para o Agora. louvor da tua glória. Agora, É o que nós Jesus. cremos. Nós Por ligamos. isso, assim, nós oramos, ligamos esta palavra Deus. para que o seu nome venha a ser glorificado. Soberano és tu, Pai amado. Obrigado, Pai querido, por esta oportunidade, verdade. por esta rica oportunidade de Aleluia. estarmos aqui nesta manhã, juntos, reunidos, clamando pela sua presença. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai amado, e toda obra assim feita, realizada, toda a cura que venha a Sim, meu ser Deus, realizada, em nome de seja Jesus. somente para louvor nome de e Jesus. para a honra da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai amado.